Foi ou não foi bom o episódio da semana passada? Eu mesmo achei ótimo. Muito bacana a gente poder trabalhar essa temática que é tão linda e tão importante para nós, que é a campanha da fraternidade, justamente num tempo lindo e importantíssimo também para nós, que é o tempo da Quaresma. Semana passada a gente fez uma reflexão muito linda e eu espero que a dessa semana também seja muito maravilhosa. Por isso eu já peço que você prepare sua Bíblia, abra o seu coração, porque hoje nós vamos transfigurar. Nós vamos hoje viver a experiência da transfiguração, ver a luz de Deus brilhar em tantas pessoas que precisam de um lar. E aí, preparado e preparada para viver essa experiência de Quaresma e campanha da fraternidade, contemplando o segundo domingo do tempo da Quaresma? Então vem com a gente, você está no podcast, vamos juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Aqui é o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e com muita alegria eu te acolho nesse espaço de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, de aprendizado, de muita formação, enfim, esse espaço que é nosso. Bom, você que já tem acompanhado o nosso podcast, já percebeu que estamos começando, estamos dando passos, na verdade, em uma série sobre a Quaresma e sobre a campanha da fraternidade, né? Espero que você esteja gostando. Você que está vindo pelo rádio, meu carinho, meu abraço. É muito bom ter sua companhia aqui nessa rádio, que é muito maravilhosa, porque consegue transmitir o nosso podcast. Você que está vindo pelos streamings, está vindo pela internet, meu carinho, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Quero convidar todo mundo a ir lá para o Instagram para curtir a nossa página lá no Instagram, nosso perfil, minha gente. Vão lá seguir a gente, vão lá fazer amizade conosco, curtir o nosso conteúdo. Todo domingo a gente traz também um vídeo explicativo da liturgia. Eu espero que você também esteja gostando. Tem uma galera que sempre responde lá e é muito bom a gente manter esse papo. Então, vamos falar do que interessa, né? Vamos tocar aqui no assunto importante, que é a Quaresma, que é a campanha da fraternidade. Hoje, antes de a gente começar o tema em específico, para nos ajudar, a gente vai dar uma olhadinha no cartaz da campanha da fraternidade. Você já viu o cartaz por aí na sua paróquia? Se ainda não viu, dá uma pesquisadinha aí na internet, você vai encontrar. E a gente vai dar uma analisada nesse cartaz, porque ele é muito interessante. No centro do cartaz da campanha da Fraternidade 2026, estamos de frente a uma representação bem impactante de um mendigo em tamanho real deitado no banco de uma praça. Ele está protegido por um cobertor que cobre todo o seu rosto e suas mãos, mas deixa aparecer os seus pés. Esses pés estão chagados, que revelam então a sua identidade, especialmente a quem se senta ao seu lado. Este é o Cristo sem teto. Trata-se, na verdade, de uma escultura, o Cristo sem teto. É uma obra de um artista católico de lá do Canadá, Timothy Schmalz, que a desenvolveu em 2012, depois de ver um morador de rua dormindo em um banco de parque lá em Toronto, no Canadá. Então, ao ver aquela cena, ele se lembrou imediatamente da parábola do juízo final, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículos de 35 a 45. Inclusive, essa passagem já foi meditação em um dos dias aí já do tempo da Quaresma, hein? Quem está indo à missa diária já está ligado, né? Nessa passagem, Jesus afirma: todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. A peça original foi feita só no ano de 2013 e foi oferecida ao Regis College, uma faculdade de teologia dos jesuítas, também em Toronto, no Canadá. E ela foi instalada do lado de fora da sua entrada principal. Primeiro, uma miniatura e depois uma réplica foi oferecida ao Papa Francisco, que a mandou colocar perto da entrada da esmolaria apostólica,
lá no Vaticano, um departamento da Santa Sé que tem a função de exercer a caridade para com os pobres em nome do Papa. Hoje, ela está presente em diversas cidades do mundo, inclusive no Brasil, junto à Catedral de São Sebastião, no Rio de Janeiro, e em Cafarnaum, em Israel, cidade que Jesus morou. Inclusive, ela vai ser instalada, eu ouvi falar, as notícias aí, que ela vai ser instalada em Aparecida também, no Santuário Nacional. Muito bacana a iniciativa, viu? Essa escultura, minha gente, nos convida a se sentar do lado de Jesus e a refletir sobre a dignidade dos irmãos que estão marginalizados. Também ela nos ajuda a perceber a importância da compaixão e a refletir aonde mora o Cristo hoje. Ao fundo desse cartaz, a gente vê silhuetas de uma cidade e de casas. Todos eles em tons terrosos, marrom, laranja. Eles vão evocar uns contrastes urbanos e a realidade concreta de tantas pessoas sem moradia digna. A diversidade das moradias nos lembra de que a casa é um lugar de vida, de dignidade, de afeto, mas para muitos, infelizmente, ainda permanece um direito negado. O lema bíblico aparece em destaque. Ele veio morar entre nós. Do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Ele está bem no centro, como uma proclamação da encarnação de Deus que escolheu habitar nas periferias humanas. A presença da igreja com a cruz, também centralizada no meio do cartaz, aponta para a missão do povo de Deus. Quer ser sinal de acolhimento, presença e compromisso com os que mais sofrem. Com uma atmosfera penitencial, o cartaz convida a gente à conversão, a acolher o Cristo que mora nas ruas, nos barracos, nas ocupações, nos becos e nos corações sem lar. A campanha da Fraternidade 2026 é um chamado à solidariedade e é a ação concreta, a fim de que todas as pessoas tenham um lugar para viver com dignidade, como filhos e filhas de Deus. A identidade visual da campanha da Fraternidade foi desenvolvida pela Assessoria de Comunicação da CNBB, só a título também de conhecimento. Todos os episódios nossos a gente vai trazer algumas curiosidades sobre a campanha da Fraternidade, tá? É importante, né? Porque só assim a gente vai aprofundando também esse tema que é tão bonito e tão interessante pra gente. Minha gente, nós estamos hoje falando sobre o tema da transfiguração, segundo episódio da série Deus faz morada em nós, que vamos ver hoje, né? Primeiro lembrar que o episódio de semana passada não terminou lá, né? Ele continua na gente. Quero saber de você, fez o jejum? Pensou naquele caminho bonito, esse jejum da indiferença, deixar de lado a indiferença e abraçar então a sensibilização com os irmãos que mais precisam de um lar? Rezou por eles essa semana? Espero que sim, hein? Hoje nós somos convidados então a subir o Tabor para ver a vida a partir do olhar de Deus. Vamos com a gente? O texto base da campanha da Fraternidade vai dizer assim: a partir do lema Ele veio morar entre nós, a gente se depara com Deus que escolhe fazer morada no meio da humanidade. É interessante como a gente nem sempre se depara com essa realidade ou contempla tudo isso, né? A gente já nasceu acostumados a saber que existe Deus, que Ele está lá e Ele conversa com a gente e que Jesus esteve aqui. Mas parar para pensar sobre essa realidade é muito bonito, de que Deus, em toda a sua grandiosidade, em toda a sua potência, em toda a sua onipotência, né, na verdade, veio morar, escolheu estar aqui com a gente, sabe, ser um de nós. É interessante perceber essa realidade e contemplar isso. Deus que está com a gente, está no meio de nós, escolheu a gente para morar, para estar, para fazer morada entre nós. Então, minha gente, a moradia é um lugar sagrado, porque Deus escolheu morar também. Foi um ponto da história da humanidade tocado também por Deus. Deus morou entre nós. A gente até diz na missa, Ele está no meio de nós, né? Então a morada é um lugar divino, é um lugar também de muito afeto, é um lugar de relação, de convivência.
Pense aí na sua realidade de casa, né? A gente conversa em casa, a gente se abraça em casa, a gente chora em casa, também a gente sorri. Nossa casa, espero que se você estiver em casa, fique olhando aí para suas paredes, para o seu teto, olhe para suas portas. A casa é o lugar da nossa memória, do nosso afeto, né? Da nossa proteção. No entanto, as cidades brasileiras muitas vezes mostram uma desigualdade tão grande socioterritorial que a gente encontra lá periferias estruturalmente abandonadas. A gente tem a realidade das favelas sem nenhuma infraestrutura digna também e muitas moradias inadequadas. Para nós que somos cristãos, a realidade que a gente acabou de ouvir, de periferias em abandono, das favelas sem estrutura nenhuma de vida e as moradias muito inadequadas que às vezes a gente vê o governo ceder ou as pessoas desenvolverem ali na sua impossibilidade financeira, isso para nós é uma afronta, né? É uma situação conflitante, não só porque é feio aos nossos olhos, mas é principalmente porque morar é uma atitude divina que ele desenvolveu com a gente. Deus veio morar em nós, antes de tudo criou o nosso lar, que é o planeta, e a gente, né, vive nessa realidade difícil de pessoas que não têm aonde morar direito. E é por isso que a campanha da fraternidade insiste dizendo que a gente precisa iluminar a realidade com o olhar de Deus. Porque se a gente for ver a nossa realidade somente com um olhar puramente humano, a gente não vai achar estranho que pessoas não tenham onde morar, que pessoas morem em lonas, em barracos, enfim, em papelões. Então, pessoal, para a gente aprofundar ainda mais o tema da campanha da fraternidade com a palavra de Deus, com o evangelho de domingo, com o tema da transfiguração, vamos lê-lo? Abra lá sua Bíblia em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 ao 9. E vamos ler e fazer essa leitura juntos aí. A tradução bíblica que eu estou usando nessa série é a da Bíblia da CNBB, tá bom? A Bíblia Sagrada da tradução oficial da CNBB. É a que mais se aproxima do texto que está lá nos nossos lecionários que a gente escuta nos domingos ou nos dias que a gente vai participar da missa diária. O texto diz assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os fez subir para um lugar retirado, numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, então, tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e de dentro da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual está o meu agrado. Escutai-o. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aí está então o texto do Evangelho de Mateus que mostra Jesus se transfigurando e revelando sua glória diante dos seus discípulos. Pedro, como sempre, toma a palavra, diz: é bom estarmos aqui, Senhor. Realmente é muito bom estar em um lugar em que a gente é acolhido, em que tem pessoas em que a gente confia. Então Pedro deseja morar naquele lugar, fazer tendas para habitar ali. A luz da transfiguração mostra a beleza escondida em Jesus, por exemplo, que é um pobre, não era um homem rico. E aí também há muita beleza nos irmãos mais pobres, principalmente naqueles que enfrentam injustiças no quesito da habitação. É importante que a gente observe
que existe sim beleza nesses irmãos, que Cristo também, transfigurado, habita neles, que não são pessoas que estão à toa no mundo ou que são estorvo para a nossa sociedade, mas na verdade são nossos irmãos que precisam de um lar, não é? Que precisam de lugar para ficar. É tão bom estarmos aqui, vamos construir tendas, é muito bom a gente estar num lugar, como eu já falei, onde a gente é querido. É muito bom a gente estar num lugar que foi feito para a gente morar. Deus criou esse mundo para isso. Vamos morar então aqui, vamos criar nossas tendas, formar o nosso lugar. Mas, infelizmente, meus irmãos, o direito à moradia ainda é muito negligenciado no nosso país. Que olhar a nossa espiritualidade salesiana tem a respeito dessa realidade? Vocês viram aí como a palavra de Deus nos mostrou que estar num lugar é bom quando a gente está acolhido e quando a gente é amado. Então, para construir esta casa, Dom Bosco via sempre um ponto acessível ao bem no coração de cada jovem, não é? Por isso, enquanto carisma salesiano, a gente vai desenvolver também esse mesmo olhar de Dom Bosco, de ver o brilho, a beleza, onde o mundo vê somente sombras. Que tal a gente redescobrir, meus irmãos, a dignidade, a beleza da dignidade das pessoas? A gente viu na semana passada a ideia de tentar trabalhar um pouco a sensibilidade com relação aos irmãos, né? A percebê-los. Então, nós vimos os irmãos sem moradia. Então, que beleza a gente encontra ali? A gente encontra então a beleza dos filhos de Deus, a beleza dos irmãos de Jesus, daqueles que têm o rosto transfigurado, às vezes em dor, como Cristo também já teve. São o reflexo de Jesus. Vamos então ver o brilho onde o mundo vê sombras? Partindo então para a ação, vem um convite. Eu falei para vocês, né? Essa nossa série, ela é cheia de pontinhos importantes. E um deles é chamar vocês para a ação. Não é somente escutar e ficar na sua não, hein? Vou pedir que você anote aí no seu caderno espiritual, ou você coloque em post-its aí, deixe dentro do seu guarda-roupa. Você vai escrever, se não der para fazer isso agora, mas você medita mais tarde, relê o evangelho desse domingo que vem, agora, desse domingo, do segundo domingo da quaresma, e você vai escrever 3 luzes que são esperanças que você consegue enxergar no mundo de hoje. 3 luzes de esperança que você vê no mundo de hoje. Escreva essas 3 luzes. E um ponto importante é a gente tentar iluminar mais algum irmão com a palavra de despertar para a sensibilidade da campanha da fraternidade desse ano. Que tal você conversar com seus colegas de trabalho, ou da universidade, ou da escola mesmo, ou seus vizinhos, pessoal da igreja? Que tal a gente conversar no nosso assunto, no nosso dia a dia, a respeito desse tema da campanha da fraternidade? A respeito dessa realidade difícil das pessoas que não têm onde morar. Olha, meus irmãos, posso dizer uma coisa a vocês. Tem muita gente que olha para esse tema da moradia no Brasil, como a gente já viu no primeiro episódio, e culpabiliza os pobres, culpabiliza quem não tem onde morar. Mas estar numa casa, ter uma dignidade de um lar, é um direito de todos os seres humanos. Aqui no nosso país é direito, né? Só que, infelizmente, esse direito é negligenciado. Tem gente boa, tem gente ruim em todo lugar, né? Só que não é só porque é pobre, não é só porque não tem um lar que é ruim, não, que é preguiçoso ou que não presta. Às vezes, infelicidades acontecem na vida, viu? Se você nunca foi vítima de uma infelicidade, de um sofrimento, agradeça a Deus, mas se prepare porque ele pode chegar a qualquer momento na sua vida. Existem irmãos que a gente encontra pela rua e pode ser que a gente só enxergue feiura neles. Olha aí, um preguiçoso, um beberrão. Mas será que a gente não consegue sensibilizar com alguma dor que esse irmão tenha sofrido?
Será que a gente não consegue enxergar que ele também é um filho e uma filha de Deus? Que assim como Jesus carregou uma cruz e talvez precise de algum sirineu, às vezes nós somos esse sirineu, hein? Vamos pensar sobre isso? Então, tá aí a ação para essa semana, hein? Escrever 3 luzes de esperança que você vê no mundo hoje e tentar iluminar alguém, sensibilizando para o tema da campanha da fraternidade. Quem sabe você não consegue juntar aí com essa pessoa e fazer uma arrecadação financeira para poder ajudar no final do tempo da quaresma, lá no domingo de Ramos, e entregar na coleta nacional. A gente vai conseguir fortalecer ainda mais ações concretas em prol do povo de Deus que precisa tanto de uma moradia e de dignidade de vida. Vai ser muito bom fazer esse tipo de ação juntos, né não? Pensem aí, eu acho que vai ser muito bacana. Bom, minha gente, como eu falei para vocês na semana passada, todo final de episódio, inclusive nós já estamos chegando ao final deste episódio, tá passando rápido, né? Pois é. E vamos encerrá-lo rezando a oração da campanha da Fraternidade 2026. Espero que você tenha gostado desse episódio, que ele tenha servido para você. E espero que você compartilhe também esse conteúdo com todo mundo que você puder. Se você está no rádio, não tem problema. Você pode ir lá na internet, pesquise lá podcast Vamos Juntos no Instagram. E lá você vai encontrar o link dos nossos episódios no Spotify, na Deezer, no YouTube. E aí todo mundo pode ter acesso e você sai compartilhando, tá? Vai compartilhando. Se ele chegou para você via WhatsApp, então aí compartilha também com outras pessoas. É só compartilhar aí a mensagenzinha, né? Alguém vai dar uma olhada e vai com certeza se formar também, aprender um pouco mais. Tá bom? E aí, já pegou a sua oração da campanha da Fraternidade 2026? Pegue aí pra gente rezar juntos. Abra o seu coração, silencia um pouco, pense em Deus. A partir de tudo aquilo que a gente já ouviu, que a gente refletiu durante esse episódio, rezemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus, nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Te deixo com a bênção e peço de Deus saúde para você e um coração cada vez mais sensível à realidade dos nossos irmãos que precisam tanto de ajuda. Isso é conversão, viu? Quaresma é tempo de conversão. Então vamos converter o nosso coração a fim de que ele seja mais sensível à realidade dos que mais precisam, a exemplo de Jesus e de todos os santos da Igreja. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, aguardo por você no próximo episódio e eu espero que você chame mais um, chame mais uma, chame mais 10, mais 20 pessoas para acompanhar essa nossa série que está muito bacana. Quaresma, Deus faz morada em nós. Até o próximo episódio. E aí, vamos juntos?